Seguindo com a aula, vamos desenvolver o exemplo 2 e o exemplo 3. Caso você não tenha assistido a parte 1 de força elétrica, aconselho que volte lá e assista. As cargas elétricas Q1 igual a 10 elevado a menos 6 coulomb e Q2 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb estão fixas nos pontos A e B, separadas pela distância de D 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, no vácuo. Determine a intensidade da força elétrica de repulsão. Vamos inicialmente, assim como no exemplo 1, no 2, anotar primeiramente os dados da questão, para ficar mais fácil a resolução. Q1 10 elevado a menos 6 coulomb. Q2 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A distância D é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Como a constante no vácuo é K, 9 vezes 10 elevado a nona newtons metros ao quadrado por coulomb ao quadrado. Importante, pessoal, não necessariamente o valor da constante K tem que estar aqui na questão. Se já falou que esse experimento está sendo feito no vácuo, tá? A gente já admite que a constante seja 9 vezes 10 elevado a nona, tá bom? Então, a questão não precisa informar isso, tá? Vocês já têm que pensar em colocar o valor dessa constante, só pela palavra vácuo na questão, tá bom? Então, toda vez que o experimento aqui falou vácuo, quando você anotar todos os dados da questão, não esqueça de anotar o 9 vezes 10 elevado a nona. Certinho? Agora vamos desenvolver a fórmula. F igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. F, constante 9 vezes 10 elevado a nona, vezes módulo de Q1, 10 elevado a negativo 6, módulo de Q2, 4 vezes 10 elevado a negativo 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro ao quadrado. Tá? Por que apareceu esse parênteses aí? Porque nós temos dois números, nós temos o 3 e temos também o 10. Tá bom? Por isso que está ao quadrado. Esse quadrado aqui vai influenciar tanto no 3 quanto nesse 10. Vamos calcular? Aqui. F 9 vezes. Como aqui só tem o 10 elevado a menos 6, a gente pode concluir aqui que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, porque 1 vezes 10 é 10, tá? Então, a gente pode multiplicar aqui, ó, intuitivamente, aqui 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 4, 36. Conserva a base 10 e somamos os expoentes. 9
mais menos 6, mais menos 6, novamente. Traço. 3 ao quadrado, 9, que é 3 vezes 3. Não é 6, tá bom? 3 ao quadrado é 9. Agora, nesse outro casinho aqui é diferente, ó. Nós temos uma potência de expoente menos 1. E aqui fora mais outra potência, de expoente 2. A gente vai para a propriedade da potenciação, potência de potência. Quando há potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 1 vezes 2, 2. Negativo com positivo, negativo. Bom? F 36, conserva a base 10, 9. Positivo com negativo, negativo. Positivo com negativo, negativo. 9 vezes 10 elevado a negativo 2. Aqui, nós só podemos trabalhar os números que não são 10 entre eles e as potências de 10 também entre elas. 36 dividido por 9, 4. E nós temos uma potência aqui, ó, 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 2. Uma divisão de potências. Conserva-se a primeira potência, 4 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Desconsidere isso aqui, só um borrinho. E, como é a divisão de potências, conserva-se a primeira e diminui pela segunda. Menos 2. Tá? Se caso esse 2 aqui fosse positivo, ficaria negativo. Tá? Nesse caso aqui nós temos dois negativos. Um por conta da própria propriedade de potenciação, tá? Conserva a base e diminui os expoentes. E o outro do próprio 2 aqui, ó, que está negativo. Então, F igual a 4 vezes 10 menos 3, negativo com negativo, positivo. F igual a 4 vezes 10, ó, menos 3 aqui e positivo 2 aqui. Então, não vai somar e dar 5, tá bom? A gente vai subtrair 2 menos 3. 2 menos 3 vai dar menos 1. Ok? Newton. Aqui é o valor da força. Se caso você quiser representar em forma decimal, isso aqui vai dar o mesmo que 0,4 Newton, tá bom? O mesmo processo. Então, equivale à mesma coisa. Mas por que vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 1 Newton? Olha, 4 vezes 10 elevado a menos 1. Tá bom? É a mesma coisa aqui, 4 vezes 1 dividido por 10. Tá? Então, 4 dividido por 10 equivale a 0,4. Tá bom? É isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, assine o canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Até mais. Exemplo 3. Duas cargas elétricas Q1 igual a 8 vezes 10 elevado a negativo 8 coulomb e Q2 negativo 2 vezes 10 elevado a negativo 8 coulomb estão fixas no vácuo, separadas por uma distância d igual a 6 centímetros.
Determine a intensidade da força de atração. Primeiramente, iremos anotar todos os dados da questão. Como aparece na questão novamente essa palavra vácuo, então, anotar também a constante K0 como sendo 9 vezes 10 elevado a nona. Tá? Newtons, metros ao quadrado, por coulomb ao quadrado. Vamos anotar nossa fórmula. K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Mas repare que a distância aqui está em centímetros, tá? Só que no nosso cálculo aqui, essa distância tem que estar em metros. Então, nós teremos que transformar essa distância de centímetros para metros. Como a gente vai fazer isso? Repare, ó. 6 centímetros equivale a 6 dividido por 100 em metros, que vai dar, corta um zero aqui, vírgula, mais outro zero aqui, vírgula, dá 0,06 metros, já que 1 metro equivale a 100 centímetros, por isso que eu coloquei esse 100 aqui embaixo, tá? É uma transformação, mas se você quiser fazer por regra de 3, não tem problema, mas não é necessário. Basta você dividir aqui por 100, já vai dar a metragem correta, 0,06 metros, tá bom? Só que a nossa questão aparece todos os dados aqui em notação científica, tá? 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a nona. Então, para facilitar o cálculo, é melhor que deixemos tudo em notação científica. Então, vamos ter que transformar esse 0,06 para a forma de notação científica. O que é a notação científica? Notação científica é um número x vezes 10 elevado a n, tá? Esse x vezes 10 elevado a n aí tem uma seguinte condição, tá? Esse x tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1, certo? Esse 6 aqui, ele não é maior ou igual a 1, ele é menor que 1, tá bom? Esse aqui já está na notação, ó. 8 e esse 2 aqui, tá? Essa é a notação científica. Agora vamos ver como transformar esse 6 aqui, ó. Como o número tem que estar entre 1 e 10, então a gente vai correr uma vírgulazinha aqui, ó. Coloca logo 6 aqui. 6 vezes 10. Como saber que vai ser o expoente dele? Basta te correr uma vírgula aqui, ó. Ainda continua menor que 1, foi 0,6 agora. Passando uma vírgula para cá, vai se tornar maior que 1, tá? Então, a gente correu duas vírgulas para a direita, tá? Vindo da esquerda. Como veio da esquerda, vai ser 10 elevado a menos 2 metros, tá bom? Então, agora a gente já está em todas as unidades para a gente poder fazer o nosso cálculo. F é igual a constante, tá? Constante quem é? 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o módulo da carga 1, que é 8 vezes 10 elevado a negativo 8, vezes o módulo da carga 2. Repare que essa carga 2 aqui, ela está negativa. Lembra da definição?
o módulo garante que essa carga não ficará negativa, ela ficará positiva, tá bom? Então, a gente vai colocar positivo 2 já aqui, ó. Não precisa nem colocar mais o módulo. Tá? Módulo de menos 2, 2. Então, traçando aqui, a distância nossa é, entre parênteses, 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, já que a distância é ao quadrado, tá? Vamos calcular agora. F. Deixa eu multiplicar todos os números que não são 10. 9, 8 e 2. 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 2 vai dar 144. As potências de 10 trabalham entre si. 10, 9, mais, menos 8, mais, menos 8. Seis ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. 10 negativo 2 vezes 2 vai dar negativo 4, tá? Repito, se você não assistiu a primeira parte de força elétrica, volte lá e assista, tá? Eu expliquei toda essa parte aqui na primeira parte do conteúdo. F 144 vezes 10, 9, positivo com negativo, negativo, positivo com negativo, negativo. 36 vezes 10 elevado a negativo 4. Continuando aqui a resolução. 144, 10. 9 menos 8 é 1. 1 menos 8 é menos 7. 36 vezes 10 elevado a menos 4. F. Nós só podemos dividir os números que não são 10. 144 por 36. Vamos ver? 144 dividido por 36 vai dar 4. 4 vezes 36, 144. Para 144, nada. Tá? 0. 4 vezes 10, divisão de potências. Conserva-se a primeira potência e o primeiro expoente e subtrai pelo segundo expoente. F 4 vezes 10, negativo 7, negativo com negativo, positivo. F 4 vezes 10, 7 menos 4 vai dar menos 3 Newton, tá? Unidade de força é o Newton, ok? Então, é isso. Volte lá, veja na questão que nós temos um valor positivo de Q1, que é 8 vezes 10 elevado a menos 8, e um valor negativo para Q2, negativo 2 vezes 10 elevado a menos 8. Isso é só para indicar que a força é de atração, já que para a força ser de atração é necessário que nós temos duas cargas de sinais diferentes. É isso. Se gostou, deixe o seu like, assine o canal e compartilhe com outros alunos também que estão assim, tirando dúvidas assim como você. Tá bom? Tchau, tchau.